Olá, gente boa de Deus, paz de Cristo sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu trabalho, sobre o teu ministério, enfim, sobre os teus propósitos, sobre os teus projetos. Pastor Adriano Moreira com você mais uma vez e nesta oportunidade na nossa série Exposição Bíblica. E se você acompanhou o vídeo anterior dessa série, nós começamos falando sobre os 3 R's da pregação expositiva. E hoje nós estaremos falando sobre o primeiro desse R, o R da reapresentação da Palavra de Deus. Mas eu não posso deixar de fazer a você o convite de você inscrever-se em nosso canal, de você curtir, de você comentar, de você clicar no sininho para sempre ser avisado de uma nova publicação. Ao mesmo tempo compartilhe e você nos seguir em nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, porque assim você nos permite chegar a muita gente e a muitos lugares. Por isso, vem comigo e vamos aprender em exposição bíblica nesta série sobre o primeiro dos R's da exposição bíblica. Bem, o vídeo de hoje é da série Exposição Bíblica, como eu já me introduzi neste vídeo. E hoje eu quero apresentar o primeiro dos 3 R's da pregação expositiva. E trata-se do R da reapresentação. E nós citamos aqui que Jason Meyer é um pregador expositivo. E ele disse que pregar expositivamente é pregar a verdade, de acordo com o conteúdo e o propósito das Escrituras. E é importante também dizer que Deus se revelou em sua palavra e, portanto, se revela a nós pela sua palavra. Então, ao tempo que ele se revela em sua palavra, ele se revela a nós pela sua palavra. Só que para que isso aconteça, ou seja, para que essa revelação pela sua palavra chegue a nós, que é uma revelação pessoal, é preciso que 3 R's estejam presentes. E o primeiro deles chama-se reapresentação. É isso que Jason Meyer vai nos dizer. Reapresentar a palavra de Deus exige precisão, exige autenticidade, exige clareza. É importante dizer que o que é denominado de reapresentação é o entendimento de que a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas, é Deus pregando para nós. É Deus falando. E quando se fala da pregação expositiva, significa dizer o que Deus está dizendo. Significa reapresentar o que já foi apresentado nas Escrituras Sagradas. Então isso é o que é o R de reapresentação. E nessa reapresentação, 3 coisitas a gente precisa estar atento. Primeiro, é precisão. O significa honestidade com o texto. É preciso ser honesto com o texto. Quem prega expositivamente e que está reapresentando, ou seja, está dizendo o que Deus disse, está sendo boca de Deus quando se prega, tem que ser preciso. E essa precisão tem a ver com a honestidade com o texto. Ou seja, é preciso ser honesto com o texto. Tem que se dizer o que o texto está dizendo. Não tem que se inserir, não tem que se fazer interpolações no texto. A honestidade e fidelidade à palavra administrada exige que a mensagem pretendida por Deus para o público, para os seus ouvintes, seja a mesma mensagem que Deus confiou ao administrador, ao pregador. Veja o que Pedro diz em 1 de Pedro, no capítulo 4, verso 11. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado, por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo sempre. Amém. Então, primeira coisa, nessa reapresentação da palavra de Deus, do texto e das Escrituras, na pregação expositiva, significa ser
é automaticamente preciso. A precisão, inclusive, traz à baila, traz à luz o princípio da atestação. Presta atenção. A precisão que é exigida do pregador que está reapresentando o texto, a palavra, a mensagem, traz à tona o princípio da atestação. O que é isso? É o que está em Atos 17, verso 11, quando diz que aquela igreja de Bereia, ao ouvir Paulo pregar, ela conferia nas escrituras se realmente era exatamente o que Paulo estava pregando. Isso chama-se atestar, conferir. Então a precisão traz à baila a atestação. E um outro texto, que é o de Jeremias 28, verso 9, esse eu quero ler com você, diz assim: o profeta que profetizar paz será conhecido como profeta enviado pelo Senhor, apenas quando a sua palavra se cumprir. Ou seja, esse é um dos muitos textos que vão mostrar esse princípio da atestação. Ou seja, cada um dos que estão ouvindo a palavra de Deus precisa conferir, precisa atestar, precisa testar se essa palavra é exatamente as escrituras sagradas, a palavra de Deus. Segunda palavra nessa reapresentação, ou segunda coisa, é autenticidade. Autenticidade significa estar em concordância com a mensagem. Isso significa dizer que o pregador tem que ter personalidade na entrega da mensagem. Tem que ter a pessoalidade na entrega da mensagem. Tem que ter poder na entrega da mensagem. Ou seja, é vida na mensagem. Um pregador não pode ser um robô, um pregador não pode ser robótico, um pregador não pode ser mecânico, um pregador não pode ser um sujeito que parece que não está vivendo a mensagem que está pregando. Não, muito pelo contrário. Inclusive, um grande escritor americano, muito citado, inclusive por pastor Hernandes Dias Lopes, é Eamon Bonds. I.M. Bonds, essa é a pronúncia mais correta. Ele diz: homens mortos produzem sermões mortos, e sermões mortos matam. Então, autenticidade é pregar com vida, pregar com vivacidade, pregar com a alma, pregar com o espírito. E se diz que os olhos do pregador são os olhos da alma. Terceiro, nessa reapresentação, além de o pregador ser preciso, além dele precisar ter autenticidade, ele também precisa de clareza. Clareza é quando o Espírito torna a verdade real. É quando o Espírito torna a verdade uma realidade na nossa vida. Ou seja, clareza é quando o pregador é objetivo, é quando o pregador vai direto ao ponto, é quando o pregador é persuasivo. E nessa persuasão está a ação do Espírito Santo. Em homilética a gente chama isso de eloquência. É ser convincente. E quando se tem não só precisão, mas autenticidade, a consequência é convencer. A consequência é ser claro. A consequência é alcançar mentes e corações. É alcançar a alma, é alcançar a vida. É poder persuasivo do Espírito Santo na vida do ser humano, porque a Bíblia vai dizer que é o Espírito Santo quem convence. Mas preste atenção numa fala de Paulo aos irmãos de Corinto, quando ele diz assim, 1 de Coríntios capítulo 2 e verso 4 e 5, Paulo diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a fé que vocês têm não se apoiasse em sabedoria humana, mas no poder de Deus. Ou seja, Paulo está dizendo que pregou no poder do Espírito Santo, pregou de modo claro e convincente, pregou com a graça persuasiva do Espírito Santo na sua vida, na sua alma, pregou de maneira objetiva. Então você que quer ser um pregador, saiba que o primeiro R é esse, pregador expositivo, é de reapresentar as Escrituras, sendo aquele que está dizendo o que Deus disse. Por isso, nos próximos vídeos eu vou falar dos outros R's, que são mais 2, e você não pode perder, você tem que me acompanhar. Então, portanto, deixe seu like, seu comentário, suas críticas, compartilhe, porque afinal de contas, esse canal também é seu.